Olá, tudo bem? Nós vamos dar continuidade nessa manhã à palavra de Deus ministrada aos nossos corações. E nós vamos meditar aqui no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: Porque bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Aleluia. E nesse momento nós vamos falar sobre conflitos mentais, que tentam influenciar nossas decisões. Muitas são as vozes que tentam falar na nossa mente, que tentam nos desviar do caminho que Deus tem para nós. A Bíblia fala que eu bem sei o futuro que eu tenho para você. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro que esperais, o fim que esperais. Mas nisso nós vamos estar tendo que nos despojar de muitas falácias que nos cercam, de muitas dúvidas que são lançadas na mente daqueles que têm um propósito firmado em Deus. Nós vemos ao longo da história quantos homens e mulheres que sofreram, de certa forma, um assédio verbal, não apenas por uma condição física, mas por uma condição emocional, para que desistissem do propósito que Deus tinha para eles. Com Moisés não foi diferente, ele foi convidado, ele teve a proposta de continuar ali no seu coração, no Egito, e continuar sendo o príncipe do Egito, Eu creio que Abraão, ele poderia, se ele quisesse, ficar ali em Ur dos Caldeus, na terra do seu pai, porque seu pai era muito rico. O rei Davi também, ele poderia ter ouvido outras propostas que contrariassem o propósito de Deus para a vida dele, mas ele continuou no caminho que Deus tinha proposto para ele, no plano que Deus tinha preparado para ele, na promessa que Deus tinha feito a ele. E é muito interessante que muitas vozes vão falar, faça isso. Outros vão falar, seja assim. Outro tipo de pessoas vão falar, siga os padrões sociais. Outros vão falar, sigam esse caminho aqui, deixa esse daí, vem nesse caminho, Outros tipos de pessoas vão falar, decisões, sobre você tomar decisões na direção das propostas e não no propósito. De repente suas crenças e convicções poderão ser abaláveis, sofrerão abalos de tanta falação. São tantas contrariedades internas. Fazer o que os outros querem ou fazer o que Deus quer e espera de você no seu propósito. Daí que você vai fazer a diferença quando você tiver um relacionamento com Deus. Porque Deus vai te ungir para algo que Ele quer que você cumpra aqui na terra, no seu propósito. Ou Deus já até te ungiu para isso. Agora você vai ter que descobrir para qual motivo essa unção de Deus na sua vida, aonde Deus quer te levar, o que Deus quer que você faça com essa unção, com esse desígnio, com esse propósito, com essa intenção de Deus para a tua vida. E aí que está a questão, porque milhões de pessoas, elas desistem
e acabam optando, escolhendo, decidindo, às vezes por caminhos mais fáceis, muitas vezes por aqueles caminhos até atrativos, né? Financeiramente, de status social, de aceitação familiar, porque nós vamos ter que romper, você vai ter que romper com essa bolha de propostas. Para você entrar no seu propósito, você vai ter que romper com essas bolhas, com esses laços que tentam te amarrar com propostas que estão em desacordo com o projeto e plano e propósito de Deus para sua vida. Por isso que você vai ter que ter intimidade com Deus em oração, em humildade, em adoração. Você vai ter que depender de Deus para você agradar o coração de Deus e saber o que Ele quer de você. Aí você vai entrar no seu propósito. Você vai desenvolver esse propósito com sabedoria, com revelação. Deus vai trazer na sua vida, né? Mas você vai ter que calar essas vozes que tentam afirmar na sua mente ser o caminho certo. De repente, eu não sei, você que vai saber, você e Deus. Você imagina que é num esporte que você vai honrar a Deus. É só você e Deus que vai saber disso. Eu não estou aqui para apontar o seu caminho, porque eu nem te conheço. Mas você vai ter que buscar em Deus. De repente vai ser numa empresa que Deus vai te usar e não no altar, na igreja. Pode ser também no altar, você que está me ouvindo aí. Você pode ser um missionário, uma missionária, um pastor, um evangelista. Você e Deus. É Deus que te projetou. Ninguém mais tem a voz sobre sua vida. Ninguém mais deveria ter uma voz na sua vida. Porque as vozes sempre vão ter porcentagem de erro sobre sua vida. Mas a palavra de Deus não. O que Deus falou para você, o que Deus vai falar para você é perfeito, é certo, é justo, é a direção para te tirar de dúvidas, é a direção que aponta a voz de Deus para você lá no futuro, você chegar a essa palavra, né, para vos dar um fim de prosperidade, um futuro de prosperidade, de paz, porque eu bem sei, é eu que sei, Deus fala, olha, porque Deus está falando assim, ó, não é os outros que sabem os pensamentos certos sobre a sua vida. Jeremias 29:11. Sou eu que sei os pensamentos de paz acerca de você, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os outros vão dar suposições, trazer hipóteses, possibilidades profissionais na sua vida. Os outros querem que você tenha recursos financeiros. Isso é errado? Não. Mas as propostas, elas chegam só até um certo ponto e não certo. Agora o propósito de Deus é diferente. Todos aqueles que vivem o propósito de Deus, eles têm uma vida abundante. São mais que abundantes, são mais que vencedores. Aleluia, que poderosa essa palavra. Aí você vai decidir se você vai deixar a palavra de Deus te levar até o teu propósito, te conduzir até a verdade de Deus para a sua vida, ou você vai desistir no meio do caminho. Você vai abrir mão de tudo e vai ouvir aqueles que te cercam, vai ouvir aquelas pessoas que às vezes nem sabe da sua intimidade com Deus, nem sabe do seu relacionamento com Deus, nem sabe da situação do seu coração diante de Deus, mas vivem opinando. Faz isso, faz aquilo, não, agora é esse concurso, não, agora é aquela profissão que está no momento, né? Geralmente essas pessoas estão perdidas. Geralmente essas pessoas estão equivocadas.
Geralmente essas pessoas estão sem a direção do Espírito Santo para a própria vida delas, querendo apontar a direção para a vida dos outros. Você pode ver na Bíblia que com José foi assim, com o rei Davi, José do Egito foi assim, né? Que depois ele foi governador, mas os seus familiares questionaram e aconselharam ele errado. Com o rei Davi foi assim, a mesma história. Com muita gente na Bíblia foi assim e continua o ciclo vicioso durante anos, décadas e séculos e milênios. Porque Deus quer fazer coisas grandes, coisas poderosas. E a excelência está no propósito. A vida abundante está no propósito. A resposta do sacrifício, do seu sacrifício diante de Deus está no seu propósito. A sua fé está, a plenitude da sua fé está no seu propósito, né? O seu maior amor está no seu propósito, e por isso você vai ter que deixar para lá muitos conselhos impróprios, inapropriados, e seguir o conselho e a sabedoria da Bíblia, seguir a verdade de Deus para a sua vida, para que você guarde o seu pensamento, né? Esses conflitos mentais, você vai vencer esses conflitos mentais na sua mente com a palavra de Deus. Você vai renovar a sua mente com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. Você vai buscar em Deus a resposta para a sua vida e não no modismo da sua geração e não nas mídias sociais, porque elas estão cheias de erros. A palavra de Deus pregada nas mídias sociais é excelente, mas muitas tolices que são postadas nas mídias sociais são desnecessárias. Então você vai se apegar à sabedoria de Deus e você vai ter o sucesso. Você vai se preparar para o futuro que Deus tem para você, que Ele está prometendo aqui e afirmando em Jeremias 29:11. Peço agora que você compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Invista tempo, perseverança e amor em ouvir Deus, em viver o seu propósito, manifestar a sabedoria que Ele tem para você, em nome de Jesus.